E aí, galera do Bahia, tudo bem? Sabe por que ontem eu torci pro Vitória? Sabe por que eu torci pro Vitória? Porque há um tempo atrás, uma torcida organizada do Sport jogou pedra no ônibus do Fortaleza. Todo mundo sabe disso, né? Os caras foram pro hospital, foi uma confusão danada. Aquilo aconteceu a 8 quilômetros da Arena Pernambuco. 8 quilômetros. E culparam o Sport. Culparam o Sport. STJD, todo mundo culpou o Sport. Não, que o Sport e tal, que não sei o que, aquela coisa toda. Beleza. Olha só isso. Planeta do futebol. Flamengo é absolvido em julgamento no STJD por briga no entorno do Maracanã em clássico contra o Vasco. O tribunal entendeu que o clube não tem que ser responsabilizado pelo ocorrido fora do estádio. Ocorrido fora do entorno, tá? Estádio, entorno. A briga da torcida jovem, o que a torcida jovem fez com o ônibus do Fortaleza foi a 8 quilômetros da Arena Pernambuco. E o Sport foi culpado, foi responsabilizado. Agora uma briga de torcedores do Vasco com o Flamengo, o mando era do Flamengo, uma briga desses caras no entorno do Maracanã e o clube foi absolvido. Tá vendo aí, gente? Porque ontem eu torci pro Vitória? É simples. E o Resenha BBMP publicou: Rogério Ceni, esses dias, foi perguntado sobre o prejuízo esportivo e financeiro para o Sport Clube Bahia, decorrente das eliminações vexatórias. Sabe o que ele respondeu? Sobre o prejuízo para a imagem dele. Então, tome esse meme oportuno. Se só sua imagem preocupa, receba a aula. Pois é, aí um meme, né? Com inteligência artificial tudo ficou mais legal, né? Aí, ó, o Jair Ventura dando aula de esquema tático ao Rogério Ceni. Pois é, gente, boa parte da torcida do Bahia, e eu venho aqui felicitar você, torcedor do Bahia, que está felicitando o Vitória pela passagem da quinta fase para as oitavas de final da Copa do Brasil. Você agiu como um verdadeiro baiano. Baiano, não torcedor do Bahia. Baiano, quem nasceu no estado da Bahia. Você agiu como verdadeiro baiano. Torceu para um clube do seu estado eliminar esses que são ajudados e bajulados por tudo que é gente na mídia e fora da mídia no futebol brasileiro. Você fez correto. E eu vi, tá? No Instagram, aqui no Twitter, aqui no YouTube, vários torcedores do Bahia, uns mais famosos do que outros, meio que parabenizando o Vitória pelo feito. Tudo bem que o Vitória não ganhou nada, tá? O Vitória apenas eliminou um clube qualquer, é isso mesmo, um clube qualquer da quinta fase da Copa do Brasil. Calhou desse clube qualquer ser o Flamengo. E eu achei foi bom. Agora o Vitória vai para as oitavas de final e é agora que o campeonato começa. E o Vitor Torres, do Sou Mais Bahia, desabafou. Bem, meus amigos, mais um vídeo difícil aqui do canal, né? Infelizmente, a sequência de vídeos e de acontecimentos do Bahia tem nos levado a realmente chegar aqui com esse desânimo. E eu acho que é compreensível, porque não seria coerente da minha parte chegar aqui sorrindo e colocando qualquer outra tipo de notícia que não fosse realmente sobre o que nós estamos vivendo. O canal ele vai evoluindo e vai vivendo junto com o torcedor, porque é um canal de torcedor também, né? Então, enfim, em um certo momento eu falei para vocês, compartilhei com vocês, né? Dividi com vocês a maneira com que minha mãe me ensinou a tentar me expressar da melhor maneira possível. Então, às vezes, no calor da emoção, você acaba falando besteira, acaba se expressando de uma maneira que você acaba diminuindo ou ferindo alguém, e não é esse o meu objetivo, não é esse o nosso objetivo aqui. Então, esse texto, mais uma vez, assim como foi o primeiro, né, que eu fiz aqui no canal, é muito mais para falar sobre o meu sentimento como torcedor e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então eu escrevi, reli, redigi, revisei, para poder chegar no entendimento mais claro e mais sincero que eu possa ter com vocês, né? Tudo isso porque nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre essa questão de ficar se comparando tanto aos outros, tanto para o aspecto positivo quanto para o aspecto negativo, né? Essa coisa da grama do vizinho ser sempre a mais verde de todas. E eu acho que não é bem por aí que a banda toca, pelo menos não é o que eu sinto exatamente nesse momento. Então, enfim, vou ler para vocês e no final, óbvio, convido vocês a ficar até o final do vídeo para que vocês possam ter também um entendimento melhor, mais claro, e que vocês também possam compartilhar a ideia de vocês. Eu não quero me sentir sozinho, definitivamente eu acho que a torcida do Bahia tem se sentido muito sozinha, e eu acho que a gente só pode encontrar forças dentro da nossa própria torcida, né? Com um apoiando o outro e tentando validar o sentimento, não tentando ser contra e destruindo, né? Mas vamos lá. Eu não estou aqui para poder assumir esse papel de que o Vitória é maior e melhor que o Bahia. Não vou fazer isso porque já estamos perdendo muita coisa para ainda
perdemos a dignidade e a vontade de torcer, cada qual com seu time e seus exemplos. Se alguns costumes têm morrido de dentro para fora, não partirá da nossa torcida e muito menos de mim matar o que sobrou de resistência diante de tanto silêncio e marasmo ao que estamos sendo submetidos. Não vou ficar aqui fazendo comparações com nada e nem com ninguém. Se eu tiver que comparar qualquer coisa aqui, será do Bahia com ele mesmo. Não serei oportunista de falar algo agora do qual eu possa me arrepender amanhã. A única coisa que esse episódio de hoje do jogo do Vitória me faz lembrar é que de fato o dinheiro não compra tudo. Pode ser solução para muitas causas, mas não para vergonha na cara e nem para a falta de vontade. Cada qual com seus méritos e de maneira racional entendo que o Vitória foi mais feliz em aspectos nos quais realmente deixamos de evoluir, de acreditar que o simples também pode modificar a nossa história. Respeito a dor e a opinião de quem queira assumir essa narrativa de que a grama do vizinho sempre será a mais verde, mesmo que momentaneamente. Não sou o dono da razão e não estou aqui para ensinar ou modificar a forma de pensar de ninguém. Na minha mente, ao invés de comparações, só me vêm cobranças. Me vem a certeza de que futebol se faz com planejamento? Sim. Se faz com planilhas, dinheiro, projetos, planos. Só que a vida não se resume a isso. Não se resume definitivamente a isso, meus amigos. Sou da época que até nos negócios as soluções do olho no olho sempre tiveram seu grau de importância. Volto a repetir o que venho dizendo há algum tempo aqui no canal. Há subjetividades que fogem aos formulários do City. Decisões que não são apenas números frios ou mudanças que podem ser compradas com dinheiro. A expertise do City e a grande cobrança do torcedor sempre estarão ligadas às questões de percepção, do senso de emergência e da correção de rota, da sensibilidade e da humanidade. Esse mesmo projeto já demonstrou que tem capacidade para ser grande, mas precisa deixar de lado a soberba e aceitar que o torcedor tem a oferecer com as suas opiniões também. Afinal de contas, fazemos parte e somos Bahia. O Brasil não é Manchester e o Bahia não é o City. Acorda, porque ainda há tempo de fazer um ano digno. Continuarei a torcer, a reivindicar e cobrar do meu jeito, sem gritos, sem pés na porta, mas não vou abaixar minha cabeça. E nem deixar de resistir no momento em que eu entendo que o clube está desviando do caminho ao qual ele mesmo está designado a percorrer. Nesse momento, é preciso deixar de glamour, de vaidade e de, sobretudo, se achar dono da verdade. Bem, meus amigos, tudo isso para poder dizer que eu não vou ficar aqui exaltando os feitos dos outros para poder diminuir os nossos, nem vou ficar, me humilhando, me diminuindo, matando a minha maneira de torcer. Eu sei que cada um tem a sua maneira de enxergar futebol, é particular, tem a sua maneira de lidar com a vida, isso também é tão particular quanto o futebol. Mas eu acho que a gente já perdeu muita coisa, velho. A gente já perdeu muita coisa. Eu, por exemplo, posso falar por mim. Eu vou ao estádio porque eu amo o Bahia, eu gosto de vestir a camisa do Bahia, eu gosto de falar que eu sou Bahia, eu gosto de ir ao estádio, eu gosto de acreditar que o Bahia ainda é o time da virada, que o Bahia ainda é um gol de Raudinei, mas eu não posso me apoiar nessas místicas para sempre. E nem posso esperar com que o Bahia seja tratado como um time qualquer, né? E óbvio, eu acredito até que eles não façam isso. Mas acredito também que o tratamento que cada um tem que ter é diferente. A mesma maneira como eu trato um amigo, óbvio, eu não estou falando de respeito, estou falando de tratamentos com intimidade, né, de você entender, de você sugerir, de você se aproximar, de você compreender melhor. Então eu acho que o Bahia não tem sido alvo disso, né? Eu acho que as coisas estão sendo feitas no Bahia por osmose, né? Estão sendo feitas a toque de caixa, a tempos modernos de Charlie Chaplin, se alguém aqui já assistiu sabe do que eu estou falando. Né, que é você justamente aprendeu a fazer uma determinada coisa, você vai seguindo com ela até o final da sua vida e não ter a capacidade de se modificar, de parar, de respirar, de dizer basta, de querer fazer diferente, de querer mudar a rota das coisas. Né? Quantas vezes aqui no canal, por exemplo, a gente já seguiu caminhos que a gente percebeu que lá na frente, infelizmente, a gente cometeu erro e agora a gente tem tentado corrigir, acontece, faz parte da humildade, faz parte do conhecimento, faz parte do amadurecimento, faz parte da expertise, do business também. Sabe? Então assim, eu não sou o melhor empresário do mundo, né? Eu cuido aqui do meu mundo, que é muito menor, obviamente, do que um grupo Sítio, do que um Bahia para fazer essa gestão, do que gerir pessoas é algo muito mais difícil, né? Mas eu não posso invalidar a minha expertise como torcedor, e eu já vi isso acontecer diversas vezes. E eu prefiro, sinceramente, me ater a um passado não tão distante,
no qual o Bahia conseguia competir, no qual o Bahia conseguia lutar, no qual o Bahia se reinventou, mas a gente não pode definitivamente, nem como ser humano, se debruçar e sentar em cima de uma modificação que tem prazo de validade, né? A vida é assim, o tempo todo a gente tem que se reinventar, o tempo todo a gente tem que se modificar e ter a humildade de reconhecer de que quando a gente está percorrendo um caminho errado, a gente tem que fazer diferente. Pense numa relação entre dois melhores amigos, e nós somos, né, digamos assim, nessa relação, o Bahia e o seu torcedor tem muito disso. E o torcedor não desaprendeu a torcer e nem gosta de ficar reivindicando o tempo todo as coisas e de reclamando e de pedindo cabeças. Isso é péssimo pra gente, isso é ruim. E eu preciso que quem está lá dentro entenda que o torcedor não gosta de exercer esse papel, que a gente não gosta de ficar fazendo vídeo todos os dias, parecendo que está pegando no pé de um e de outro, cobrando a demissão de um ou de outro, o afastamento de um ou de outro. Porra, isso não deveria acontecer, o torcedor está aqui para torcer, mas também está para cobrar. E quando a gente cobra, não imagine que a gente está cobrando só para poder ter razão, pelo menos aqui, e eu não sou assim. O que eu quero é que o Bahia consiga ser autossustentável, que consiga evoluir, que consiga se adaptar, que consiga entender também que o dinheiro é importante, mas que tão importante quanto isso é o olho no olho, é a conversa no vestiário, é a conversa nos bastidores, sabe? É a capacidade do ser humano de se reinventar, de fazer diferente, e eu não estou conseguindo ver isso no Bahia, e isso tem me matado. Isso tem matado a minha maneira de querer acompanhar o Bahia. E o link do canal Sou Mais Bahia está aqui, ó, na descrição do vídeo. Parabéns ao Vitor, um vídeo excelente. Excelente. Claro, quem me segue, eu devia ter falado isso no começo do vídeo, né? Porque a galera nem sempre fica até o final. Mas se você ficou até o final é porque você gosta do meu conteúdo. Quem me segue já me viu falar neste canal e no outro de que a torcida do Bahia só vai parar com este negócio de projeto a longo prazo e cair nessa falácia do Grupo City quando outro clube nordestino, Vitória, Sport, Ceará ou Fortaleza, por exemplo, ganhar ou fazer alguma coisa. O Vitória ainda não ganhou nada, mas fez alguma coisa. Eliminou um clube que o Bahia, esse elenco chinelinho, leva porrada sempre. O Vitória, com todos os problemas de departamento médico, problema financeiro, blá, 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 eliminou o Flamengo, o poderoso Flamengo, que bate no Bahia lá e lô. É simples. E aí o Vitória não ganhou título nenhum, mas fez algo que o Bahia Grupo City não está conseguindo fazer. E aí isso dói no coraçãozinho do torcedor do Bahia, que já está por aqui de vexames. É vexame na Libertadores, é vexame na Copa do Brasil, quando não vence um jogo de 3 do Remo neste ano. Eliminado por um time chamado O'Higgins. Que time é esse, gente? Mais atrás um pouco, eliminado pelo CRB da Copa do Nordeste. Só vexame. Claro, ficou em 8º, ficou em 7º, foi meio que tapando um pouco o sol com a peneira, com esses bons resultados. Rogério foi se segurando e Rogério manda indiretas, viu? Quando o Bahia ficou na 8ª colocação, ele falou em coletiva de imprensa que o time, no caso o Bahia, né, o clube nunca tinha ficado na 8ª. E a galera, ó, ficou calado porque era verdade. Com o Rogério Ceni, foi a melhor colocação da era dos pontos corridos, 8º e no ano seguinte 7º. Rogério calou a boca de todo mundo. Mas a verdade é que este elenco do Bahia é elenco chinelinho, chinelinho. Poucos, neste momento, se estão salvando deste elenco. Poucos. Rogério Ceni já perdeu a mão. O que ele falou do Luciano Juba foi algo impressionante, gente. Impressionante. Eu espero que, pelo menos internamente, Rogério tenha pedido desculpas a Luciano Juba. Porque o que ele falou do Luciano Juba foi algo realmente deplorável. Rogério, tenha vergonha, pô. Você é um cara multicampeão, desdenhou dos gols de Luciano Juba, gols que ajudaram o seu clube a não perder jogos, com vitórias ou com empates, a somar pontos. Pô, Rogério, você realmente foi muito fraco nessa sua declaração, tá? Se você não aguenta mais o ambiente do Grupo City, peça para sair, irmão. E você, Vitor, parabéns. Parabéns, você é um homem. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau.